Agora é a parte da plastificação da capa do bloquinho, né? Eu vou utilizar o plástico cristal, que é aquele plástico que vende, eu comprei em armarinho. É um plástico que ele vem com essa proteção aqui, o papel seda. Ele é vendido por metro. Geralmente as pessoas utilizam esse plástico para forrar a mesa, para colocar por cima de toalha, para não sujar a toalha, né? Esse daqui, a espessura dele é 1,5. Eu já usei a de 1,2 também, fica bom, mas eu gosto mais desse de 1,5. E ele vem com essa proteção, aí a gente tira, né? Qual a medida? Eu sempre pego a capa do bloquinho ou capa da agenda, o que eu for plastificar. Aí eu coloco para cada lado 1,5 cm. Então eu meço o tamanho da capa, acrescento 1,5 cm para cada lado. Vou colocar aqui, é bom sempre passar um paninho nele para evitar, pode ter algum pelinho, alguma sujeira. Aí é bom sempre dar uma limpadinha nele. Aí aqui, como é que eu costumo fazer? Como o plástico ele escorrega muito, eu vou usar o fio de cabelo para cortar os cantinhos. Então, como o plástico ele escorrega muito e principalmente nessa base de vidro, na outra escorrega também, mas essa aqui escorrega mais. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar um pedacinho para prender ele aqui, ó, para ele não escorregar. Vou prender aqui dos dois lados. Aí eu centralizo. Aí eu venho com o fio de cabelo e vou cortar. Então, ele já tá aqui certinho. Ele balança um pouco, aí a gente ajeita ele aqui, ó. Pronto, eu tirei os cantinhos aqui, né, do plástico. Aí, para colocar o plástico, eu uso essa fita aqui, ó. Eu tô sem a embalagem dela, mas é da marca Scott. Ela se chama Fita Mágica. Eu comprei na Calunga. Se você não tiver essa fita mágica, não tem problema. Você pode utilizar também a fita dupla face. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai centralizar aqui bem certinho, ó. Ver se não tem nenhuma sujeirinha por dentro, tá tudo certo.
tentar deixar para os dois lados a mesma medida. E a gente vai colocar essa fita. Vou cortar uns pedacinhos. O ideal é você ter aquele porta-fitas, né? Mas como eu não tenho, e ela mesma já vem nessa embalagem que corta. Então a gente vem aqui, ó, e centraliza o plástico. Centraliza a capa, né, no plástico. Ver se tá certinho, ó, pra cima e pra baixo, porque o plástico ele escorrega. Então você tenta deixar a mesma distância pra cima e pra baixo. Então aqui, ó, centralizei. Aí eu venho aqui, ó, e prendo com a fita. Essa fita é ótima, porque quando eu vier com o papel aqui por cima para colar a guarda, ela não vai aparecer. Então, eu prendi de um lado. Aí puxo aqui, ó. Não precisa puxar com força. Você puxa o suficiente para o plástico ficar bem esticado ali do outro lado. Aí eu prendo aqui. Ó, ele fica bem esticadinho. Aí aqui nos cantinhos, como é que eu faço? Ó, eu dou uma apertada. Se você quiser com a dobradeira, pode ser com a dobradeira também. Aqui, ó. Dou uma apertadinha com a dobradeira. Ou com a unha mesmo. Dá uma apertadinha aqui, ó. E puxa o plástico. Então, aperta aqui com a unha. E coloco pra dentro. Aqui da mesma forma, ó, aperto aqui esse cantinho para ele ficar bem certinho e puxo para dentro. Ó. Ele fica bem esticadinho, ó, tá vendo? Aí aqui, para dar um acabamento, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó. Ele fica uma pontinha aqui, ó, tá vendo? Eu venho com a tesoura e corto, ó. Só um pouquinho de nada, só para não ficar essa pontinha aqui para fora. Então, eu venho aqui, ó. Corto essa pontinha. Aqui também.
Vou tirar mais um pouquinho aqui, ó. Eu tô gravando à noite. Eu peço perdão se a imagem não tiver muito boa. Tem um pouco de sombra, mas eu acho que vocês conseguem ver. Então, aqui, ó, ele fica bem acabado, ó, tá vendo? E agora eu vou fazer a mesma coisa com a contracapa. A capa e a contracapa já estão plastificadas. Agora, vamos colocar a guarda. Eu uso o papel de gramatura 180. Eu gosto de colocar a cor branca, mas também dá para colocar papel da coleção ou outro papel que você queira. E eu corto com meio centímetro a menos a guarda. Eu sempre coloco meio centímetro a menos da capa. Uma sujeirinha aqui. Então, eu vou usar a cola. Só que como aqui ao redor do bloquinho eu tenho plástico, então eu gosto de colocar, nesse caso, eu vou colocar a fita dupla face.
Agora eu vou encadernar o bloquinho. O tamanho de folha que eu utilizo, nesse caso aqui, é o tamanho A6, que é 10,5 por 14,8. É aquele tamanho. Pega a folha A4 e divido em 4 partes. Então, para furar aqui na decinte, o que que eu faço? Eu dobro o papel no meio. E aqui, ó, ela tem uma marcação, vou botar aqui para vocês verem. Ela tem uma marcação aqui, ó, no centro. Então, como eu vou fazer 6 furos, eu coloquei os 6 pinos para dentro, o restante eu deixo para fora, que são os que não vão furar. Aqui eu marco no meio e coloco aqui bem no centro. E aí eu vou e furo. Eu já deixo, como eu já faço alguns bloquinhos nesse tamanho, então eu já deixo marcado aqui, ó, onde é que eu vou colocar o papel para furar. Então é isso, gente. Olha aqui o bloquinho finalizado. Eu espero que vocês gostem.
E se tiverem alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu respondo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.